essere venuto qua. Da solo. Ci sono va bene. Adesso sei qui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje vamos falar sobre um filme que promete muita ação, tensão e emoção, The Equalizer 3, com o incrível Denzel Washington no papel de Robert McCall. Neste vídeo, eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre o filme, desde a história, os personagens, a ação intensa, até os temas que fazem você pensar sobre justiça, redenção e humanidade. Será que vale a pena assistir? Vamos descobrir juntos. Prepare a pipoca, se acomode e venha comigo nessa análise completa, cheia de detalhes, curiosidades e, claro, opiniões sinceras. Fique até o final para não perder nada e já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades do Ali Explica. Agora sim, vamos mergulhar nessa aventura e entender tudo sobre The Equalizer 3. Quando falamos de um filme de ação como The Equalizer 3, muitas pessoas imaginam apenas cenas de luta, corridas e tiroteios. Mas por trás de cada sequência emocionante, existe um conjunto complexo de trabalho técnico, que muitas vezes passa despercebido pelo público. Os efeitos visuais, ou VFX, e os gráficos gerados por computador, conhecidos como CGI. Esses elementos não somente elevam a estética do filme, como também ampliam possibilidades narrativas, permitem criar situações perigosas com segurança e moldam o tom emocional das cenas. Sem os VFX e CGI, muitas sequências simplesmente não seriam possíveis de filmar, ou seriam tão arriscadas e caras que ultrapassariam o orçamento
e os limites da segurança dos atores e da equipe. Em The Equalizer 3, o uso de VFX e CGI ocorre em diferentes camadas, desde aprimoramentos sutis que você nem percebe, até cenas mais complexas que exigem composição digital, manipulação de ambiente e integração com efeitos práticos. O objetivo aqui é explorar esses aspectos de forma acessível e aprofundada, explicando como esses recursos funcionam e por que eles fazem diferença no resultado final que vemos na tela. O equilíbrio entre VFX e efeitos práticos. Uma das decisões criativas mais importantes em filmes de ação é como equilibrar os efeitos práticos, como explosões reais ou acrobacias executadas por dublês, com os efeitos visuais gerados digitalmente. Em The Equalizer 3, os diretores optaram por manter o máximo possível de ação prática para preservar um senso de realismo. Isso significa que muitas cenas intensas de luta e perseguição são filmadas com atores reais e equipamentos físicos. Mas mesmo nessas cenas práticas, os efeitos visuais desempenham um papel fundamental. Por exemplo, em sequências de luta corpo a corpo, pode haver substituição de objetos perigosos por versões digitais para proteger os atores. Se em uma cena um personagem cai sobre um objeto afiado, o que foi filmado pode não ser exatamente o que vemos no corte final. O objeto pode ter sido substituído digitalmente por segurança. De forma semelhante, pedras, vidro ou qualquer item que poderia causar ferimentos são muitas vezes adicionados ou ajustados em CGI, para que a cena pareça ainda mais crível e intensa, sem colocar ninguém em risco. O uso de efeitos práticos tem a vantagem de impactar diretamente os atores e o ambiente de filmagem, resultando em performances mais naturais, enquanto o CGI complementa aquilo que não pode ser feito com segurança ou de maneira realista, apenas com recursos físicos. Esse equilíbrio é uma das marcas do VFX moderno em filmes de alto orçamento. Construindo ambientes com CGI. Outro aspecto importante do trabalho de VFX em The Equalizer 3 é a criação e aperfeiçoamento de ambientes. Embora uma parte significativa do filme tenha sido filmada em locações reais, como vilas italianas ou cidades costeiras, muitas vezes o que vemos na tela é uma combinação da cena real com elementos adicionados digitalmente. Isso pode incluir ampliação de cenários para parecerem maiores ou mais detalhados, inserção de prédios ao fundo que não estavam presentes fisicamente, ajustes atmosféricos, como céus dramáticos, ajustes de luz ou cores, remoção de itens indesejados da cena, reflexos, equipamentos, carros modernos, etc. Por exemplo, uma rua que na filmagem está parcialmente vazia pode ganhar na pós-produção uma multidão digital ao fundo, para dar sensação de vida e movimento. Da mesma forma, pavimentos, fachadas e estruturas antigas podem ser digitalmente alterados, para parecerem mais autênticos ou ajustados ao período histórico ou ao tom visual desejado pelos diretores. Esse tipo de trabalho é sutil, mas extremamente valioso, pois ajuda a manter a imersão do público, sem que ele perceba onde termina o real e começa o digital. Sequências de explosões e perigos, substituindo o risco por segurança digital. Action movies costumam ter cenas intensas envolvendo explosões, incêndios, desabamentos ou violência física extrema. The Equalizer 3 não foge disso, com várias cenas onde a violência e o perigo são parte da narrativa. No entanto, muitas dessas sequências são aprimoradas ou até inteiramente criadas com CGI, por uma razão principal:
a segurança dos envolvidos. Isso significa que, ao invés de detonar um prédio de verdade, uma equipe pode filmar um modelo em escala, ou apenas uma parte segura da estrutura. E então, os artistas de VFX constroem digitalmente a explosão completa, usando simulações de partículas, fumaça e luz. Essas simulações reproduzem de forma extremamente realista como a explosão se comportaria, incluindo a dispersão de detritos, reflexos de luz nos rostos dos personagens, poeira no ar e até o impacto sônico sentido no ambiente. Outro ponto é o controle. Com CGI, é possível repetir a cena quantas vezes for necessário para obter o resultado perfeito, ajustar ângulos de câmera e garantir continuidade visual. Além disso, elementos digitais permitem exagerar aspectos visuais que seriam perigosos ou impossíveis de capturar de forma prática, como o momento exato em que uma porta é arremessada por uma explosão, ou quando uma onda de choque se propaga através de uma estrutura. Esse uso inteligente de CGI não apenas mantém os atores e equipes seguros, como também entrega uma estética mais impressionante e cinematográfica ao público. Simulações de partículas e dinâmica de fumaça. Dentro de VFX, um dos campos mais complexos é o de simulação de partículas, que inclui chuva, poeira, fumaça, faíscas e detritos. Em filmes como The Equalizer 3, essas simulações são extremamente importantes, pois muitas sequências envolvem tiroteios, explosões ou deslocamentos de objetos que geram detritos no ar. Esses efeitos não são desenhados à mão. Eles são criados com softwares especializados, que calculam física realista. Por exemplo, quando uma explosão ocorre, o software simula como cada partícula de poeira se comporta com base em leis físicas de vento, gravidade e temperatura. Isso cria um visual mais natural e crível, algo que seria impossível reproduzir à perfeição apenas com filmagens práticas. A integração dessas simulações com a filmagem real exige muito trabalho. Os artistas precisam combinar a direção da luz, cor, movimentos de câmera e sombras para que tudo pareça parte da mesma cena. Quando feito de maneira correta, o público nem percebe que está vendo efeitos digitais, o que é exatamente o objetivo. Retoques faciais e melhorias de performance. Uma das aplicações mais modernas de VFX é o retoque digital de rostos e performances. Isso inclui ajustar expressões faciais, corrigir olhares, remover falhas ou até reconstruir partes de uma cena em que o ator não poderia realizar a ação de forma segura. Por exemplo, se um ator deveria estar olhando diretamente para um objeto que na realidade não estava presente no set, porque seria perigoso ou impraticável colocá-lo lá, os artistas podem adicionar digitalmente esse objeto e ajustar os olhos e sombras para parecerem naturais. Além disso, o queixo, pele ou detalhes de expressão podem ser levemente aprimorados para transmitir mais emoção ou intensidade conforme o diretor deseja. Esse tipo de retoque é normalmente tão sutil que o público não percebe, mas ele ajuda muito a transmitir a atuação emocional correta, sem comprometer a segurança ou o conforto do elenco. Composição final e ajustes de cor. Depois que todas as partes de uma cena são capturadas, sejam filmagens reais, animações digitais, simulações de partículas ou objetos CGI, começa uma etapa essencial chamada composição. Nela, todos esses elementos são combinados digitalmente em uma única imagem coesa. Essa etapa exige grande habilidade, pois cada pedaço precisa conversar com o outro. Luz, sombra, textura, reflexos e profundidade devem estar sincronizados.
Logo depois da composição vem a correção de cor, que é responsável por dar ao filme seu tom estético final. Em The Equalizer 3, a paleta de cores foi ajustada para transmitir diferentes climas. Cenas na vila italiana têm tons mais quentes e acolhedores, enquanto cenas de conflito e perigo tendem a cores mais frias, contrastantes ou dessaturadas. Esses ajustes influenciam diretamente a forma como sentimos cada sequência, subliminarmente guiando nossas emoções. Isso acontece graças a ferramentas de gradação de cor que permitem controlar a tonalidade, brilho, contraste e saturação de cada quadro. O resultado é a sensação de que tudo faz parte do mesmo universo narrativo, mesmo que parte dele tenha sido criada digitalmente. Integração de captura de movimento e animações digitais. Embora The Equalizer 3 ainda privilegie a ação tradicional com atores reais e dublês, algumas cenas ou detalhes podem exigir captura de movimento e animações digitais. Captura de movimento é uma técnica onde sensores são colocados no corpo de um ator para registrar seus movimentos com precisão, que depois são usados para animar um personagem digital. Esse processo é comum em filmes que combinam atores humanos com elementos digitais. Por exemplo, quando uma cena exige movimentos que seriam perigosos ou impossíveis de realizar pessoalmente. Ao combinar captura de movimento com atores reais em cena, os animadores podem misturar o melhor do físico com o digital de forma muito natural. Em The Equalizer 3, essa técnica pode ter sido aplicada em transições sutis ou em momentos que exigem precisão mecânica, mas o público tende a perceber apenas o impacto emocional ou visual da cena, e não a técnica por trás dela. Impacto dos VFX e CGI na experiência do espectador. O mais interessante sobre o uso de efeitos visuais em The Equalizer 3 é que eles raramente chamam atenção para si mesmos. Isso é um sinal de qualidade. Quando os efeitos são bem integrados, o público nem percebe que eles estão lá. Eles apenas sentem o impacto emocional ou narrativo da cena. Um objeto digital perfeitamente mesclado, uma explosão CG realista ou um ajuste de ambiente podem passar despercebidos, mas contribuem significativamente para que a história pareça coesa, envolvente e cinematográfica. Por outro lado, quando os efeitos não são bem feitos, eles distraem, criando uma sensação de artificialidade que arruína a imersão. Felizmente, em produções de alto nível como essa, o trabalho de VFX é planejado, executado e refinado com extremo cuidado para garantir que o público permaneça imerso na história do início ao fim. Conclusão: VFX como ferramenta narrativa e emocional. Resumindo, os efeitos visuais e o uso de CGI não existem apenas para mostrar coisas legais. Em The Equalizer 3, eles são ferramentas narrativas essenciais que garantem a segurança dos atores e equipe, permitem cenas espetaculares que seriam impraticáveis de filmar de outra forma, aprimoram emocionalmente determinadas sequências, constroem e ampliam ambientes, mantendo a imersão, aprimoram performances e expressões, unificam a estética do filme, através da composição e gradação de cor. Quando bem utilizados, como neste filme, os VFX e CGI não apenas complementam a ação, mas elevam a experiência cinematográfica como um todo. Eles ajudam o público a sentir cada soco, respirar o ar de uma vila italiana ensolarada, sentir o impacto de uma explosão e, mais importante, conectar-se com os personagens e a história. A franquia já era conhecida por misturar ação intensa com temas de justiça e humanidade, e este terceiro capítulo trouxe novamente o protagonista Robert McCall, interpretado por Denzel Washington,
em uma missão que combina drama emocional com confrontos físicos intensos. Desde o início, o filme despertou interesse tanto pelos fãs da série quanto pelo público em geral, o que se refletiu em seu desempenho comercial nas bilheterias globais. A produção teve um orçamento estimado em cerca de 70 milhões de dólares, uma quantia moderada para um filme de ação hollywoodiano de grande estúdio. Esse orçamento permitiu um uso controlado de efeitos visuais, locações externas e um elenco de alto nível, sem exigir um investimento exorbitante que pudesse pressionar o retorno financeiro. Desempenho nas bilheterias domésticas. Nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, mercado tradicionalmente chamado de mercado doméstico, The Equalizer 3 arrecadou aproximadamente 92,3 milhões de dólares ao longo de seu período em cartaz. Esse número representa quase metade da receita total do filme no mundo todo, indicando que a franquia ainda tem forte apelo junto ao público norte-americano. Logo em seu fim de semana de estreia, o filme arrecadou cerca de 34,6 milhões de dólares, o que foi suficiente para liderar as bilheterias naquele período e marcar o segundo melhor fim de semana de estreia da franquia, especialmente em um fim de semana prolongado do Labor Day, um feriado nos Estados Unidos em que muitos espectadores aproveitam para ir ao cinema. O desempenho no período doméstico foi consistente, mesmo com queda progressiva de receita em semanas subsequentes, como costuma acontecer com filmes desse porte. A arrecadação norte-americana consolidou o filme como um produto lucrativo, considerando seu orçamento e o custo de marketing. Performance internacional e global. Globalmente, The Equalizer 3 superou sua marca doméstica e terminou sua corrida nas bilheterias com cerca de 191,1 milhões de dólares em receita mundial, quase o dobro do orçamento de produção e bem acima do ponto de equilíbrio financeiro que muitos estúdios miram para filmes desse perfil. O desempenho internacional, ou seja, fora dos Estados Unidos e Canadá, foi responsável por mais da metade da receita total, com cerca de 98,7 milhões de dólares em arrecadação. Essa divisão mostra que a franquia tem apelo global e que o público internacional contribuiu significativamente para o sucesso comercial do filme. A performance em mercados específicos variou, com destaque para países como Reino Unido, arrecadação relevante, garantindo uma das maiores receitas fora dos Estados Unidos. Alemanha, também apresentou números sólidos entre os mercados europeus. Austrália e França contribuíram com cifras expressivas dentro das bilheterias internacionais. Emirados Árabes Unidos e Colômbia, mercados menores, mas com presença relevante dentro de suas regiões. Essa diversidade de mercados mostra que o impacto do filme não se limitou aos países de língua inglesa ou à América do Norte, mas alcançou públicos em diferentes regiões do mundo. Comparação com os episódios anteriores da franquia. Quando comparamos com os filmes anteriores da franquia, The Equalizer 3 apresenta números de bilheteria muito próximos. Por exemplo, o primeiro filme da série, lançado em 2014, arrecadou cerca de 192 milhões de dólares no mundo inteiro. A sequência, The Equalizer 2, também terminou com cifras próximas de 190 milhões de dólares globalmente. The Equalizer 3 terminou com cerca de 191 milhões de dólares, novamente reafirmando a consistência da franquia no retorno ao estúdio. Essa proximidade de valores entre os três filmes é notável. Apesar das diferentes épocas de lançamento e do cenário econômico global em constante mudança, a franquia manteve uma base de público fiel e um nível de desempenho muito estável nas bilheterias.
Isso demonstra que a marca Equalizer continua atraente, especialmente para um público adulto que aprecia a ação com um toque emocional e narrativo mais profundo. Impacto da temporada e concorrência. É importante observar que The Equalizer 3 foi lançado em um momento de forte concorrência no mercado cinematográfico. Durante a mesma época, outros filmes de grande orçamento e apelo popular, como produções de estúdios concorrentes, estavam em cartaz, o que poderia afetar sua performance global. Ainda assim, o terceiro capítulo conseguiu não apenas estrear em primeiro lugar em sua semana de lançamento nos Estados Unidos, mas também manter um número respeitável de espectadores nas semanas seguintes. Esse desempenho mostra que, mesmo em um mercado competitivo e com mudanças de hábitos, incluindo o crescimento de serviços de streaming, a experiência de cinema tradicional ainda atrai público para filmes de ação protagonizados por grandes estrelas como Denzel Washington. Lançamento em mídia física e digital. Após sua jornada nas salas de cinema, The Equalizer 3 foi lançado para consumo doméstico em diferentes formatos de mídia física e digital, um passo importante para prolongar sua vida comercial e permitir que o público que não viu o filme no cinema tenha acesso à obra em casa. O lançamento físico incluiu várias edições, DVD tradicional, permitindo que colecionadores e fãs menos preocupados com formatos de alta qualidade ainda adquiram a obra, Blu-ray convencional, com qualidade de imagem melhorada e áudio aprimorado, 4K Blu-ray e 4K UHD, com resolução Ultra HD e suporte para tecnologias de som como Dolby Vision, HDR10 e áudio em Dolby Atmos, Dolby True HD 7.1, oferecendo uma experiência cinematográfica em casa ainda mais imersiva do que a versão em Blu-ray padrão. Edição limitada Steelbook, com arte especial, concebida especialmente para colecionadores de mídia física. Essas opções atenderam a diferentes perfis de compradores, desde aqueles que querem apenas assistir ao filme, até aficionados por mídia física de alta qualidade, que valorizam edições especiais, com extras e qualidade superior de imagem e som. O lançamento físico ocorreu em 14 de novembro de 2023, alguns meses após o fim da exibição nos cinemas, uma janela de tempo típica que equilibra a distribuição teatral com as vendas domésticas. Mercado de vendas de vídeo em casa. Além das edições físicas, The Equalizer 3 também teve seu lançamento digital antecipado em plataformas como iTunes, Google Play, Amazon Prime Video, Vudu e outras lojas digitais, onde os consumidores puderam comprar ou alugar o filme em formato digital de alta definição. Os relatórios iniciais sugeriram que o filme também performou bem em vendas domésticas de vídeo, com estimativas de vendas em DVD em aproximadamente 4,57 milhões de dólares e em Blu-ray em cerca de 5,75 milhões de dólares nos Estados Unidos, totalizando mais de 10,3 milhões de dólares na receita de vídeo doméstico físico. Esses números representam a monetização adicional que o filme obteve após sair dos cinemas e indicam que ainda existe demanda pelo conteúdo em plataformas físicas e digitais, mesmo com a crescente popularidade dos serviços de streaming. Presença em streaming e plataformas digitais. Depois de algum tempo disponível em formatos físicos e digitais, The Equalizer 3 também começou a aparecer em serviços de streaming. O título entrou no catálogo de plataformas populares como Prime Video, onde ficou entre os filmes mais assistidos em várias regiões da América Latina, por dias consecutivos, incluindo Brasil e outros países da região, antes de integrar ainda mais serviços como Hulu, Stars e possivelmente outros catálogos regionais,
dependendo dos acordos de licenciamento. Essa presença em streaming prolonga significativamente a vida útil comercial do filme, alcançando pessoas que preferem assistir em casa ou que não frequentaram cinemas durante a época da estreia. Filmes populares em streaming tendem a alcançar novos públicos e gerar receita contínua através de assinaturas ou listas de visualização. Significado comercial e legado. O desempenho de The Equalizer 3 nas bilheterias e sua forte presença em mídia doméstica revelam vários pontos interessantes sobre o estado atual da indústria cinematográfica. Consistência da franquia. A trilogia manteve desempenho financeiro estável ao longo dos 3 filmes, com receitas globais muito próximas, mesmo em um mercado cada vez mais fragmentado. Estrelato de Denzel Washington. A presença de um ator do calibre de Washington continua sendo um fator decisivo para atrair público tanto no cinema quanto nas plataformas de consumo doméstico. Importância da mídia física e digital. Apesar da dominância do streaming, muitos fãs ainda valorizam versões físicas de alta qualidade e colecionáveis, o que se reflete nas vendas de Blu-ray e 4K Blu-ray. Vida útil prolongada. A inclusão do filme em serviços de streaming garante que ele continue sendo visto e discutido muito depois de sua exibição nos cinemas, o que contribui para a longevidade da franquia e reforça sua presença cultural. Conclusão: um sucesso comercial sólido. Em suma, The Equalizer 3 soube equilibrar bem seu desempenho nas bilheterias com as oportunidades oferecidas pelas mídias domésticas. Com cerca de 191 milhões de dólares arrecadados globalmente e uma presença constante em formatos físico, digital e streaming, o filme mostrou que ainda há espaço para franquias tradicionais de ação em um cenário competitivo. Ao analisar o filme, é importante destacar tanto os pontos positivos quanto os negativos. O equilíbrio entre elogios e críticas permite compreender o impacto que a obra tem sobre diferentes tipos de público, incluindo fãs de ação tradicional, apreciadores de narrativas dramáticas e espectadores que buscam histórias com tensão emocional. Em The Equalizer 3, Denzel Washington retorna como Robert McCall, um homem que já viveu uma vida violenta como agente de elite e que desde então procura, sem muito sucesso, encontrar um equilíbrio entre seu passado sombrio e sua vontade de fazer o bem. Após os eventos do segundo filme, McCall abandonou a vida de operações especiais e assassinatos secretos, tentando viver uma vida pacífica e anônima, mas carregando dentro de si o peso das vidas que tirou e dos traumas que sofreu ao longo de anos de violência. O filme começa com McCall envolvido em uma missão num vinhedo isolado na Sicília, Itália. Ele confronta Lorenzo Vitali, um dos líderes de uma organização criminosa que usa sua vinícola como fachada para atividades ilegais. McCall disca a presença de Lorenzo e seus comparsas, e de forma meticulosa e letal, elimina todos os que encontram no local, para recuperar uma chave que ele acredita ser vital para reparar um grande prejuízo financeiro sofrido por pessoas inocentes devido a um roubo digital. A violência é brutal e direta, mostrando que mesmo depois de tentar se afastar da vida de justiça pelas próprias mãos, ele ainda é incapaz de se esquivar quando confrontado com injustiça. Enquanto sai do isolamento da vinícola com a chave em mãos, McCall é atingido nas costas por um tiro disparado pelo neto de Lorenzo. Ferido gravemente, ele caminha instintivamente em direção à costa, aparentemente resignado com seu destino. A dor física e psicológica o trazem à beira do desespero. Em um momento,
Ele contempla a própria morte e pensa em suicídio. Mas, sem munição e sem forças, Macaul decide embarcar num ferry e dirigir rumo ao continente italiano. A chegada em Altamonte. Renasce um propósito. Ferido e desorientado, Macaul perambula pela famosa costa amalfitana, até que desmaia à beira da estrada. Ele é encontrado por Dio Bonucci, um carabiniere, uma espécie de policial italiano, local, que o socorre e o leva até a pequena e pitoresca cidade de Altamonte. Lá, o respeitado médico Enzo Arizio trata os ferimentos de Macaul. Enquanto se recupera, o protagonista começa a se familiarizar com a comunidade acolhedora e simples da cidade. Pessoas que vivem em harmonia, longe da vida frenética das grandes metrópoles. Logo, Macaul percebe que Altamonte não é apenas uma vila tranquila, mas também um lugar onde as pessoas compartilham vínculos profundos e genuínos. Ele frequenta a praça principal, toma café em bares locais e observa a vida cotidiana, lentamente encontrando algo de que não se lembrava há muito tempo: paz de espírito. Contudo, essa tranquilidade recém-descoberta não dura muito. Enquanto isso, Macaul começa a notar sinais de um problema maior. Comerciantes locais e cidadãos contam com medo e resignação histórias de extorsão e violência cometida por membros da Camorra, uma poderosa e cruel organização mafiosa italiana. Mesmo sendo um homem que tenta evitar conflitos, Macaul sente novamente a necessidade de agir, ao ver os habitantes de Altamonte oprimidos e intimidados. O surgimento da ameaça. Laços ameaçados pela criminalidade. O principal antagonista que surge para Macaul é Marco 40, um membro influente da Camorra que impõe pagamentos extorsivos às pequenas empresas da cidade e aterroriza comerciantes com ameaças e demonstrações de poder. Quando Marco exige dinheiro de um vendedor local chamado Ângelo, a situação escala rapidamente e culmina numa explosão criminosa no negócio de Ângelo, que é incendiado diante dos olhos de outros moradores. Esse ato destrutivo é usado pelos mafiosos como forma de intimidação, revelando que a Camorra não hesita em usar violência extrema para obter aquilo que quer. Enquanto a Camorra opera sob o pretexto de proteção, Macaul percebe que a situação está fora de controle. Ele tenta inicialmente se manter neutro, mas a injustiça e sofrimento que testemunha atingem uma fibra sensível nele, despertando seu impulso de proteger aqueles que não conseguem se defender. Relutante, mas determinado, Macaul decide agir, porém, ele sabe que seus métodos serão drásticos. Simultaneamente, Macaul entra em contato com Emma Collins, uma agente da CIA interpretada por Dakota Fanning, fornecendo informações anônimas sobre a verdadeira natureza das atividades ilegais na Sicília e sobre as operações de narcotráfico que envolvem o criminoso Lorenzo e outras figuras criminosas. A parceria entre Macaul e Collins ajuda a revelar os vínculos entre o dinheiro, o tráfico de drogas e a violência que assolam regiões da Itália e além. O confronto com a Camorra, justiça na sombra. À medida que o controle da Camorra sobre Altamonte se intensifica, a violência se torna mais pessoal. Uma patrulha da polícia é atacada, e até mesmo o carabiniere Bonucci e sua família são brutalmente espancados por homens da organização criminosa, em retaliação por sua interferência. A Camorra quer mostrar que ninguém está acima de seu poder, nem mesmo a lei. Macaul tenta convencer Marco a mudar sua abordagem e deixar os moradores em paz. Mas quando Marco se recusa, Macaul age sem hesitar. Ele confronta Marco diretamente e o mata junto com seus capandas, eliminando a ameaça imediata. Essa ação, no entanto, provoca consequências maiores,
pois o irmão de Marco, Vincent 40, é ainda mais perigoso e rabioso. Vincent, furioso com a morte de Marco, começa a planejar sua vingança. Ele ordena a explosão de um carro-bomba, tentando matar Emma Collins, mas ela sobrevive ao ataque e é hospitalizada. Em seguida, ele retorna a Altamonte e ameaça publicamente matar Dio Bonucci, diante dos moradores, para forçar McCall a se revelar como responsável pela morte de Marco. Nesse momento, com as vidas dos inocentes em risco, McCall não hesita mais. Ele se apresenta diante de todos e, em vez de fugir, enfrenta Vincent de frente. A comunidade se une e grava os atos cruéis da Camorra com seus celulares, expondo-os e enfraquecendo o domínio do crime. Sob a pressão da comunidade unida e observada, Vincent e seus homens recuam, planejando retaliação no dia seguinte. A Noite da Vingança, uma batalha de habilidade e justiça. Durante a noite que antecede o confronto final, McCall invade a mansão de Vincent, com uma precisão silenciosa e letal. Um por um, ele elimina os capangas fiéis a Vincent, no que se torna uma sequência meticulosa de justiça vingativa. McCall chega ao próprio Vincent e, em um gesto final de retribuição, administra ao chefão do crime uma dose fatal da própria droga que ele vendia e distribuía, assegurando que Vincent sofra o mesmo destino daqueles cujas vidas ele destruiu. Ao mesmo tempo, McCall, com a ajuda de Emma Collins, devolve o dinheiro recuperado da vinícola ao casal idoso, que havia perdido suas economias quando seus fundos foram saqueados por criminosos cibernéticos. Essa ação não apenas repara um dano financeiro, mas simboliza a justiça restaurada, não apenas para Altamonte, mas para aqueles que um dia sofreram em silêncio. O final e a busca pela paz. Com os 40 eliminados e a Camorra afastada de Altamonte, a atmosfera na cidade muda drasticamente. Em vez de medo e opressão, surge um sentimento de liberdade e união. Emma Collins, por sua participação e colaboração com McCall, recebe uma promoção na CIA, e um presente enigmático deixado por McCall revela que ela é filha de Susan Plummer, uma amiga íntima de McCall que havia morrido nos filmes anteriores, o que traz um forte componente emocional e de legado ao encerramento da história. O filme culmina não com uma cena de violência, mas com um momento de celebração e paz. Os moradores de Altamonte comemoram a vitória de seu time de futebol local. McCall, que sempre viveu à margem das relações e que parecia incapaz de fazer parte de algo maior que sua própria missão, finalmente sorri e se junta aos cidadãos, visivelmente em paz. Essa cena final representa não apenas o fim das lutas mais imediatas, mas uma conclusão simbólica de sua jornada de redenção, mostrando que McCall encontrou um lugar onde seu senso de justiça foi não apenas necessário, mas acolhido e valorizado. Temas e reflexões. Ao longo de The Equalizer 3, temas como justiça, redenção, pertencimento e sacrifício aparecem repetidamente. McCall, um homem marcado por seu passado violento, tenta reconciliar suas ações passadas com seus ideais de bondade e proteção. Sua jornada leva-o do isolamento e dor até a conexão humana e, finalmente, ao papel de guardião de uma comunidade inteira. A história destaca que a verdadeira justiça nem sempre pode ser encontrada dentro dos confins da lei, especialmente quando sistemas inteiros falham em proteger os vulneráveis. McCall, atuando fora dos limites legais, representa uma resposta quase mítica a essa falha. Um homem cujo senso inabalável de certo e errado não se curva diante da corrupção ou do medo.
No fim, The Equalizer 3 não é apenas um filme de ação sobre vingança e combate, mas sobre um homem que busca significado, enfrenta seus demônios e descobre que, mesmo nas sombras da violência, é possível encontrar luz, e que às vezes a paz verdadeira vale cada batalha travada. No centro de The Equalizer 3 está Denzel Washington, que retorna como Robert McCall, o protagonista lendário da franquia. McCall é um homem que carrega o peso de um passado violento, como ex-fuzileiro naval e ex-oficial da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, DIA. No início da trilogia, ele já havia deixado sua vida de operações para viver anonimamente, mas sua busca por justiça e proteção dos oprimidos sempre o conduz de volta à ação. Em The Equalizer 3, McCall tenta se afastar da violência em uma pequena vila italiana, mas é rapidamente puxado de volta quando descobre que seus novos amigos estão sob o controle de criminosos perigosos. O papel de McCall no filme vai muito além das cenas de ação. Ele representa um homem dividido entre seu passado de violência e seu desejo de encontrar paz interior. Enquanto se recupera de um ferimento grave sofrido no início da história, ele começa a se conectar com os moradores locais, especialmente observando suas vidas simples e genuínas. Essa conexão intensifica sua motivação para protegê-los, quando a Camorra, uma rede criminosa, ameaça destruir tudo o que essa comunidade construiu. Ao longo do filme, a interpretação de Washington mistura intensidade física e emocional, mostrando McCall como alguém que combate não apenas inimigos externos, mas também seus próprios demônios internos. Emma Collins, a aliada misteriosa e determinante. Outra peça fundamental do elenco é Dakota Fanning, que interpreta Emma Collins, uma agente da CIA que se envolve com McCall em meio aos acontecimentos na Itália. Emma é uma personagem relativamente nova na série, introduzida especificamente nesta terceira parte, e sua função vai além de apenas apoiar o protagonista. Ela atua como uma ponte entre McCall e o mundo de inteligência internacional. No filme, Collins é inicialmente apresentada como alguém desconfiada e profissional, encarregada de investigar atividades suspeitas relacionadas ao tráfico e à corrupção que permeiam a Sicília. Sua trajetória se torna mais complexa à medida que ela descobre segredos não apenas sobre o caso que investiga, mas também sobre sua própria conexão com o passado de McCall. Essa conexão emocional é explorada nos momentos finais, quando recebe um pacote com um livro de contatos e um bilhete deixado por McCall, revelando que ela é filha de uma pessoa muito próxima ao protagonista, um elemento que adiciona profundidade dramática à sua relação e ao arco narrativo geral. O trabalho de Fanning aqui mostra uma personagem que evolui de uma figura profissional rígida para alguém mais vulnerável, humanizada pelos laços que forma com McCall e pela crescente complexidade de sua missão. Sua presença equilibra bem a intensidade das cenas de ação com momentos mais introspectivos e reveladores. Dio Bonucci, o policial e a alma da vila. Em The Equalizer 3, Eugenio Mastrandrea desempenha Dio Bonucci, um carabiniere, um policial local italiano que encontra McCall no início de sua jornada na pequena cidade de Altamonte. Bonucci representa a autoridade local, que, embora limitado por leis e protocolos, se preocupa profundamente com a comunidade e com o bem-estar das pessoas ao seu redor. A presença de Bonucci é crucial para mostrar ao público o contraste entre a lei formal e a justiça que McCall representa. Enquanto Bonucci tenta manter a ordem do jeito que pode
ele é constantemente ultrapassado pela brutalidade dos criminosos da Camorra. Isso provoca uma crescente frustração e um sentimento de impotência, pois ele vê suas tentativas de proteger sua cidade falharem diante da corrupção e do medo impostos pelos antagonistas. Jill também desempenha um papel emocional importante. Quando ele e sua família são atacados, isso humaniza ainda mais o impacto das ações dos vilões e reforça a urgência de intervenção de McCall. A relação entre os dois homens, um policial local e um vigilante estrangeiro, além de complexa, traz um pano de fundo humano à narrativa, mostrando que a luta contra a injustiça é algo que transcende fronteiras e estilos de combate. Frank Conroy, o mentor e enigma subjacente. Interpretado por David Damon, Frank Conroy é uma presença que funciona principalmente como apoio narrativo para McCall. Embora não esteja no centro das cenas de ação, Conroy representa um elo com o mundo do passado profissional de McCall. Sua interação com o protagonista muitas vezes remete às complexidades e às consequências da vida de um agente que abandona esse estilo de vida. Conroy é um personagem que influencia McCall, tanto direta quanto indiretamente. Ele atua em momentos de diálogo que aprofundam a compreensão do público sobre as motivações internas de McCall e suas dúvidas existenciais. A relação entre eles ajuda a revelar camadas da personalidade do protagonista, que talvez não fossem tão evidentes apenas através de cenas de ação. Embora sua participação seja mais sutil, a presença de Conroy ajuda a equilibrar o tom do filme entre ação intensa e reflexão emocional, lembrando que, por trás do vigilante implacável, há um homem que luta com dilemas morais e consequências psicológicas de suas escolhas. Enzo Arizio, o médico que oferece cura e esperança. Outra personagem importante em The Equalizer 3 é Remo Gironi, que interpreta Enzo Arizio, o médico da pequena vila italiana onde McCall procura refúgio e se recupera. Arizio representa o cuidado, a empatia e a compaixão, valores que contrastam fortemente com a violência que McCall enfrentou durante toda a sua vida profissional. A interação entre Arizio e McCall vai além do simples tratamento de ferimentos. O médico atua como um símbolo de cura, tanto física quanto emocional, oferecendo ao protagonista um exemplo de como uma vida pode ser vivida sem violência. Esse contraste é essencial para a narrativa, pois ajuda a mostrar o que McCall está perdendo, ou o que ele nunca realmente experimentou: uma vida tranquila, comunitária e baseada em relações humanas genuínas. Arizio também atua como um confidente silencioso, alguém que ouve sem julgar e que ajuda McCall a refletir sobre seu papel na comunidade e sobre o peso de suas escolhas. A atuação de Gironi incorpora essa calma e sabedoria que ajudam a ancorar emocionalmente o filme. Chiara Bonucci, Aminá e o tecido social de Altamonte. A história de The Equalizer 3 também é enriquecida por personagens como Chiara Bonucci, interpretada por Sônia Amar, e Aminá, interpretada por Gaia Scodelario, que representam os moradores da vila. Chiara é filha da família Bonucci, e sua presença traz um elemento humano e familiar às tensões da trama. Ela simboliza aquilo que está em risco: a vida cotidiana, a inocência e a esperança de um futuro pacífico que os habitantes de Altamonte desejam preservar. Sua interação com McCall e os outros moradores ajuda a mostrar o impacto que o gangsterismo tem na vida das pessoas comuns, tornando a ameaça da Camorra mais profunda e emocionalmente tangível. Amina, por sua vez, representa a diversidade cultural e os vínculos que unem a comunidade.
Sua presença contribui para a construção de um retrato mais rico e humano da vila, mostrando que Altamonte não é apenas um cenário para cenas de ação, mas um lugar cheio de histórias pessoais, sonhos e lutas que ressoam com a missão de McCall de protegê-los. Os antagonistas, Marco e Vincent 40. O elenco de antagonistas é liderado pelos irmãos Marco 40, interpretado por Andrea Dodero, e Vincent 40, interpretado por Andrea Scarduzio, figuras centrais que representam a ameaça da Camorra em Altamonte. Marco é o primeiro a impor sua vontade brutal sobre a comunidade local, exigindo pagamentos e controlando negócios com medo e violência. Ele é a face inicial do perigo, e seu confronto com McCall estabelece o tom do conflito, uma luta desigual entre justiça e opressão. A tensão aumenta quando McCall confronta Marco e o elimina, o que desencadeia a fúria de Vincent. Vincent, por sua vez, é ainda mais implacável e perigoso. Após a morte do irmão, ele busca vingança com um nível de crueldade mais alto, ameaçando vidas inocentes e forçando McCall a se revelar. O arco desses antagonistas não apenas cria o suspense e tragédia necessários para a história, mas também reforça a força resoluta de McCall e sua determinação em proteger a paz da vila, não importando o custo. Outros personagens de apoio e sua contribuição. Além desses papéis centrais, o filme conta com vários outros personagens menores, mais significativos, como Ângelo, Khalid, Carmela e outros moradores ou capangas, que ajudam a dar profundidade à realidade do mundo em que McCall está imerso. Ângelo representa o residente comum, cujos sonhos são ameaçados pela violência e extorsão dos mafiosos, lembrando ao público o quão pessoal e devastador o impacto do crime organizado pode ser. Personagens como Khalid e Carmela ajudam a expandir o universo do filme, mostrando como diferentes pessoas reagem à crise, alguns com medo, outros com coragem e resiliência. Conclusão: um elenco que sustenta toda a narrativa. No conjunto, o elenco de The Equalizer 3 é uma combinação poderosa de protagonistas, antagonistas e personagens secundários que ajudam a construir um universo narrativo rico e emocionalmente carregado. Cada ator, desde Denzel Washington com sua intensidade e profundidade como McCall, até os moradores de Altamonte, que representam a humanidade em meio ao caos, contribui para uma história que mistura ação, drama e reflexão moral. Enquanto McCall é o motor da trama, os outros personagens fornecem o contexto emocional e social que torna sua jornada significativa. Eles não apenas reforçam sua missão, mas também personificam os temas centrais do filme: justiça, sacrifício, resiliência e humanidade, fazendo de The Equalizer 3 mais do que apenas um filme de ação, uma história sobre como um homem pode influenciar profundamente uma comunidade inteira. The Equalizer 3 chega como a terceira parte de uma franquia que se consolidou como um clássico moderno de filmes de ação com caráter moral. O protagonista é Robert McCall, um homem sofisticado, guerreiro e ponderado, sempre pronto a ajudar pessoas vulneráveis que enfrentam sistemas cruéis e injustos. Desde o primeiro filme, McCall se destaca não só por sua força física, mas também pela inteligência e senso de justiça quase poético. Quando vê o fraco sendo oprimido, algo dentro dele se acende, e sua resposta é implacável. Nesta terceira parte, a narrativa mergulha McCall em um ambiente diferente, muito mais íntimo e humano do que os filmes anteriores.
Em vez de uma grande metrópole como cenário principal, temos uma vila italiana costeira, com sua vida comunitária simples e relações pessoais fortes. Essa mudança de cenário não é apenas estética. Ela é fundamental para a forma como o filme desenvolve seus temas centrais: justiça, redenção e pertencimento. O filme constrói sua história de maneira envolvente, com um equilíbrio entre momentos de calma, cenas de ação muito bem coreografadas e sequências emocionalmente carregadas que aprofundam o personagem de McCall e sua conexão com as pessoas ao redor. Ritmo e estrutura narrativa. Uma das primeiras coisas que chama a atenção em The Equalizer 3 é o ritmo do filme. Diferente do segundo capítulo da franquia, que mergulhava mais fundo em sequências intensas e rápidas de ação, este terceiro filme dá espaço para a contemplação. Não estamos constantemente em perseguições ou lutas. Há tempo para respirar, tempo para observar a vila, tempo para McCall refletir sobre seu passado e sobre o que realmente significa encontrar paz. Esse ritmo mais pausado pode surpreender quem espera um espetáculo frenético do início ao fim, mas funciona muito bem dentro do contexto narrativo que o filme constrói. Ao desacelerar, o espectador se conecta com os personagens de maneira mais profunda, especialmente com os moradores da pequena comunidade italiana, que à primeira vista parecem apenas coadjuvantes, mas acabam se tornando o coração emocional da história. A estrutura também é bem pensada. O filme começa com uma sequência intensa, reforçando que McCall não esqueceu quem ele é, nem do que é capaz, mas logo em seguida nos transporta para um ambiente mais suave, quase idílico. Essa oscilação entre intensidade e calma cria uma sensação de contraste que deixa os momentos de ação ainda mais impactantes. E quando a violência finalmente irrompe na vida pacífica da vila, sentimos mais fortalecido o peso emocional do conflito. Personagens e desenvolvimento emocional. O ponto forte de The Equalizer 3 não está apenas nas cenas de ação, embora estas sejam excelentes, mas na maneira como o filme desenvolve seus personagens e suas relações. Robert McCall, vivido mais uma vez com maestria pelo ator principal, evolui aqui de um justiceiro solitário para alguém que efetivamente encontra sentido em fazer parte de uma comunidade. A direção também faz um trabalho primoroso ao mostrar a vila italiana com seus detalhes pitorescos. As ruas estreitas, o mercado local, a praça onde moradores se reúnem, tudo isso cria um senso de lugar que o espectador pode quase sentir. Essa imersão não apenas acrescenta beleza visual à obra, mas também fortalece a conexão emocional entre o público e o ambiente da história. Toda grande produção cinematográfica é, acima de tudo, um trabalho artístico colaborativo. Mesmo quando um filme tem uma estrela de peso diante das câmeras, quem está por trás da lente, diretor, e quem transforma ideias em roteiro, escritores, moldam profundamente o que vemos na tela. No caso de The Equalizer 3, o diretor e os roteiristas foram peças-chave para construir não apenas cenas de ação impressionantes, mas também dar profundidade emocional à história. Eles equilibraram elementos de drama, violência, silêncio introspectivo e narrativa moral, de forma que o filme se torna algo além de um simples blockbuster de ação. O público muitas vezes vê o ator, como Denzel Washington, como o puxador da obra, e isso não é sem razão. Porém, a forma como o personagem é apresentado, desenvolvido e inserido em um mundo narrativo vem diretamente da decisão criativa do diretor e das escolhas estruturais dos roteiristas. O diretor, Antoine Fuqua, um autor com visão. O responsável pela direção de The Equalizer 3 é Antoine Fuqua,
um cineasta renomado por seu domínio da linguagem visual em filmes de ação e drama. A carreira de Fuqua vem de uma paixão antiga por contar histórias que combinem estética cinematográfica com emoção humana. Ele não é apenas um diretor de cenas empolgantes. Ele busca explorar a psicologia dos seus protagonistas e transmitir sentimentos que ressoam com o público. Fuqua já havia trabalhado com Denzel Washington em filmes anteriores da franquia, e essa relação colaborativa se manifesta nas câmeras. A maneira como ele pauta o tempo dramático, especialmente em momentos mais silenciosos ou introspectivos, é uma assinatura de seu estilo. Ele não tem pressa em avançar à próxima cena de ação. Em vez disso, usa pausas, olhares e tempos de espera como parte da narrativa emocional. Ao dirigir The Equalizer 3, ele se deparou com o desafio de equilibrar 3 aspectos fundamentais: a tradição da franquia, a integridade emocional do protagonista e a necessidade de oferecer algo novo ao público. Ele precisava criar cenas de ação que fossem fiéis ao estilo estabelecido, mas também precisava inserir conteúdo que aprofundasse o personagem de McCall e fizesse com que o público sentisse que o filme não era apenas mais uma sequência. A estética visual e a narrativa de Fuqua. Uma marca registrada do trabalho de Fuqua é seu domínio da estética visual. Ele compreende que cenas de ação devem ser coreografadas não apenas para excitar, mas para comunicar. Por isso, ele usa luz, sombra e movimento de câmera para refletir o estado emocional de McCall. Em The Equalizer 3, isso é perceptível desde as primeiras cenas, onde ambientes iluminados de forma natural contrastam com os momentos de perigo e violência, que são filmados com luzes mais duras e sombras intensas. Fuqua também usa enquadramentos mais largos para mostrar não só a ação de McCall, mas o espaço ao redor dele, especialmente a vila italiana, que se transforma em mais do que um mero cenário. Ela se torna um personagem por si só. Essa escolha visual amplia a sensação de pertencimento e comunidade, reforçando a mensagem do filme de que a luta de McCall não é apenas pessoal, mas reflexo de algo maior. Além disso, as transições entre cenas de diálogo, introspecção e combate físico são pensadas para manter o ritmo emocional do filme. Fuqua tem um senso de tempo que mistura suspense e clareza narrativa. Ele permite que o público respire antes de engajá-lo numa sequência tensa e intensa. A relação entre diretor e protagonista. A relação profissional entre Fuqua e Denzel Washington não é apenas técnica, é também colaborativa. Washington é conhecido por suas interpretações profundas. Ele não apenas executa ações, mas internaliza emoções. E isso exige um diretor que compreenda nuances psicológicas e saiba como capturar olhares intensos ou momentos de silêncio com a mesma importância das cenas de ação. No caso de McCall, há um trabalho claro de humanizar um personagem que poderia facilmente ser reduzido a um tipo genérico de facilitador de violência. Mas o filme mostra momentos em que McCall olha para além da missão ou do confronto físico. Cenas onde ele contempla a vista da vila, conversa com moradores ou reflete sobre o passado. Essas escolhas de direção foram fundamentais para que o personagem parecesse tridimensional e não apenas um herói padrão. Os roteiristas, Richard Wenk e a construção da trama. Enquanto o diretor influencia como a história é contada, o roteirista fornece a base da própria história. Em The Equalizer 3, um dos responsáveis pelo roteiro foi Richard Wenk, um escritor experiente no gênero de ação. Ele tem uma tradição de equilibrar elementos de ação com profundidade narrativa, ou seja,
Não apenas construir sequências espetaculares, mas dotá-las de significado. Wenck sabe que um bom roteiro de ação precisa de motivos, lógica interna e conexão emocional, e não apenas de violência estilizada. O trabalho do roteirista começa muito antes das câmeras rodarem. Antes mesmo de escolher locações ou atores, ele constrói personagens e enredos capazes de sustentar a atenção do público por mais de 2 horas. No caso de The Equalizer 3, Wenck escolheu colocar Macau em um ambiente que exigisse dele mais do que força bruta. Um cenário de paz que ameaça ruir por causa da injustiça, o que cria um conflito intrínseco entre o desejo de tranquilidade do protagonista e sua obrigação moral de agir. A evolução do personagem no roteiro. No início do filme, Macau aparece já estabelecido em sua rotina pessoal e introspectiva. O roteiro precisa, então, propor um motivo suficientemente forte para quebrar essa paz. Ao contrário de filmes que usam motivos banais ou artificiais para justificar violência, o roteiro de Wenck constrói uma escalada narrativa em que Macau presencia injustiças reais, não apenas crimes físicos, mas ataques à dignidade humana de pessoas que haviam criado uma vida simples e pacífica. Ao construir essa escalada, o roteirista faz escolhas que aumentam a empatia do espectador. Personagens comuns, com sonhos simples, trabalham por suas vidas diante de ameaças que não compreendem completamente. O roteiro traz esses elementos à tona de forma que, quando Macau decide agir, o público não apenas entende a motivação, mas concorda com ela emocionalmente. Além disso, Wenck introduz subtramas, pequenas narrativas paralelas envolvendo moradores da vila, que enriquecem o pano de fundo emocional do filme. Essas subtramas não são superficiais. Elas ressaltam aspectos humanos de medo, esperança, desespero e coragem, o que eleva o filme além de um roteiro de ação básico. Estrutura dramática e construção de conflitos. A arte de um bom roteiro reside em criar conflitos que sejam críveis e relevantes. Em The Equalizer 3, esses conflitos ocorrem tanto em níveis externos, ameaças físicas dos antagonistas, quanto internos, dilemas morais de McCall. O roteirista constrói essas tensões de forma gradual, primeiramente mostrando a tranquilidade da vila, e em seguida, deixando transparecer a ameaça emergente. Esses elementos de construção narrativa seguem de perto as fases clássicas de conflito dramático: introdução, ascensão da tensão, clímax e resolução. Essa estrutura ajuda o público a se envolver. Mesmo que alguns elementos de roteiro sigam fórmulas reconhecíveis do gênero, a forma como esses elementos são combinados cria uma sensação de novidade e urgência. O público não está apenas assistindo à violência, ele está emocionalmente conectado à razão pela qual a violência ocorre. Desafios da escrita, misturando gêneros e tons. Escrever um filme como The Equalizer 3 exige equilibrar diferentes tons: humor sutil, tensão dramática, cenas de ação intensa, momentos de introspecção e construção de personagem. Isso é especialmente desafiador em uma franquia já estabelecida, pois os roteiristas precisam manter certas expectativas, como sequências emocionantes de ação, e ao mesmo tempo evitar repetir fórmulas desgastadas. Outro aspecto desafiador é o contexto cultural. Localizar parte da história em uma vila italiana significa que o roteiro necessita capturar nuances culturais, personagens críveis e situações que ressoem tanto com o público internacional quanto com o público doméstico. O resultado final é uma mistura de universos: o mundo introspectivo e metódico do protagonista e o calor humano da comunidade que ele encontra.
Temas explorados pelo diretor e roteiristas. Uma das maiores conquistas desta produção é a profundidade temática. O filme fala sobre justiça, redenção, solidariedade e comunidade. Esses temas não aparecem apenas em linhas de diálogo, mas são incorporados à própria estrutura narrativa. Cada cena, enquadramento e conflito ajudam a reforçar as questões morais que movem o protagonista. O diretor e os roteiristas trabalharam de forma que McCall não seja um personagem sem passado. Sua experiência, suas memórias e sua personalidade moldam cada decisão. Isso cria uma sensação de coerência interna do personagem, o que fortalece a identificação do público com o que ele vive e escolhe fazer. Um filme é uma obra coletiva, e a interação entre diretor e roteiristas é um dos elementos mais decisivos para o sucesso de uma produção. Antoine Fuqua não apenas dirigiu, ele traduziu visualmente aquilo que estava no roteiro. Ele conduziu os atores, ajustou o ritmo e reforçou a narrativa com escolhas de câmera, luz e som. Da mesma forma, os roteiristas escreveram cenas que permitiram ao diretor explorar emocionalmente cada momento, com diálogos que revelam personalidade, conflitos que exigem nuance e sequências que combinam tragédia, empatia e ação, impacto e legado criativo. O diretor e os roteiristas de The Equalizer 3 não criaram apenas mais um filme de ação. Eles entregaram uma obra que mistura espetáculo e filosofia narrativa. Eles trouxeram profundidade emocional, cenários culturais ricos e personagens com camadas humanas. Esse tipo de trabalho transforma o filme de ação em algo que o público pode revisitar com significado. Seja pela identificação com os dilemas de McCall, seja pela apreciação do equilíbrio narrativo entre drama e ação. A música é mais do que simples acompanhamento. Ela comunica sentimentos que os diálogos e ações não conseguem expressar totalmente. Desde o suspense das cenas de vigilância até os confrontos físicos, passando pelos momentos de calmaria na vila italiana, a trilha sonora guia o espectador em uma experiência sensorial completa. O compositor, Harry Gregson Williams. O responsável pela trilha sonora de The Equalizer 3 é Harry Gregson Williams, renomado compositor britânico, conhecido por sua versatilidade e capacidade de unir música orquestral tradicional a elementos modernos, eletrônicos e sonoridades experimentais. Gregson Williams já trabalhou em diversos filmes de ação, aventura e drama, incluindo produções que exigem sensibilidade narrativa aliada à intensidade sonora. No caso de The Equalizer 3, Gregson Williams conseguiu criar um estilo musical que reflete perfeitamente o caráter do protagonista. Introspectivo, determinado e metódico, mas capaz de ação explosiva quando necessário. Ele mescla temas minimalistas com composições grandiosas, criando contraste entre calma e tensão, algo essencial em um filme que intercala momentos de reflexão e violência, estilo musical e temas recorrentes. A trilha sonora do filme apresenta uma paleta musical ampla, que vai do eletrônico suave a orquestrações dramáticas. Um dos temas centrais é a melodia associada a McCall, que se repete em momentos estratégicos, reforçando sua presença mesmo quando não está diretamente em cena. Essa técnica permite que o público se conecte emocionalmente ao protagonista, criando uma sensação de familiaridade e consistência narrativa. Além do tema principal, a BGM utiliza instrumentos específicos para transmitir diferentes emoções. Cordas e piano nos momentos de introspecção, metais e percussão durante confrontos e sequências de ação,
e sintetizadores sutis para criar tensão psicológica. Essa diversidade sonora contribui para a riqueza da experiência cinematográfica. Integração da música com a narrativa. Uma das maiores virtudes da trilha sonora é a forma como ela se integra à narrativa. As transições entre cenas são suavizadas pela música, que funciona como ponte emocional entre momentos de paz e momentos de perigo. Por exemplo, cenas onde McCall observa a vila italiana em silêncio recebem acompanhamento musical delicado, quase meditativo, transmitindo serenidade e reflexão. Por outro lado, durante confrontos com antagonistas, a música se torna urgente, rápida e percussiva, aumentando a tensão e a sensação de perigo iminente. Essa alternância cria um ritmo dinâmico, mantendo o espectador engajado e emocionalmente investido na história. O desfecho de um filme de ação como The Equalizer 3 é crucial, não apenas por encerrar a narrativa, mas por consolidar toda a jornada emocional e ética do protagonista. Robert McCall, interpretado por Denzel Washington, passa por transformações ao longo do filme, e o final precisa refletir tanto suas escolhas quanto o impacto que ele teve no mundo ao seu redor. O encerramento do filme é mais do que uma sequência de cenas de ação. É um momento de resolução, reflexão e significado, oferecendo ao público respostas para dilemas morais apresentados durante a história. No caso de The Equalizer 3, o final é cuidadosamente construído para equilibrar 3 elementos principais: a satisfação do público em relação à ação, a conclusão emocional do arco de McCall e a reafirmação de temas centrais da franquia, como justiça, empatia e redenção. O clímax e a confrontação final. A reta final do filme ocorre com a confrontação decisiva entre McCall e o antagonista principal. Ao longo do filme, a narrativa desenvolve uma escalada de tensão. O vilão ameaça a tranquilidade da vila italiana, compromete a segurança de seus habitantes e desafia diretamente os princípios morais do protagonista. O clímax é construído de forma que cada decisão de McCall carrega peso emocional e estratégico. A cena de confronto combina elementos de ação física e estratégia mental. McCall não age impulsivamente. Ele planeja seus movimentos, considerando não apenas a eficiência, mas também a segurança de inocentes. A coreografia da luta final é intensa, mas mantém coerência narrativa. Cada golpe, cada deslocamento e cada ação refletem não apenas habilidade física, mas inteligência tática e moralidade. O uso de cenários da vila intensifica o drama. Ruas estreitas, praças abertas e casas típicas italianas servem como cenário para uma batalha que é tanto física quanto simbólica, reforçando a ideia de que McCall está defendendo algo maior do que ele mesmo: a comunidade e os valores que ela representa. A resolução do conflito. Após o confronto, o vilão é neutralizado de maneira decisiva, mas não gratuita. O roteiro garante que a justiça seja feita, mas que ela permaneça coerente com o código moral de McCall. Ele não busca vingança pessoal. Suas ações refletem uma busca por equilíbrio e proteção daqueles que não podem se defender. A resolução do conflito externo é acompanhada pela resolução do conflito interno do protagonista. McCall, que começou o filme em estado introspectivo, isolado e cauteloso, demonstra evolução ao assumir responsabilidade ativa pela proteção de outros. Esse desenvolvimento é evidente na forma como ele interage com os moradores após a derrota do vilão. Há reconhecimento, gratidão e, acima de tudo, uma sensação de que a paz foi restaurada de maneira ética.
Momentos de reflexão e introspecção. O final não se resume à vitória física. McCall é mostrado refletindo sobre os eventos, sua vida passada e o impacto de suas escolhas. A direção utiliza planos mais lentos e longos para capturar essa introspecção. Olhares distantes, paisagens da vila e silêncios carregados de significado. Esses elementos permitem que o público compreenda a profundidade emocional do personagem, reforçando que ele é mais do que um justiceiro. É alguém que pondera as consequências de seus atos e se conecta com os valores humanos universais. Esses momentos de reflexão também servem para humanizar McCall. O público percebe que ele sente o peso de suas ações, que não são simples exercícios de poder, mas decisões complexas que envolvem ética, empatia e responsabilidade. O papel da comunidade na conclusão. Um aspecto central do final do filme é a interação de McCall com a comunidade que ele protegeu. Ao longo da narrativa, os moradores se tornam personagens significativos e o clímax reforça a ideia de solidariedade. No desfecho, há uma sensação de reciprocidade. McCall protegeu a vila, e os habitantes reconhecem e valorizam seus esforços. Esse enfoque reforça o tema da franquia, de que a verdadeira força não reside apenas em habilidades individuais, mas também na capacidade de impactar positivamente a vida de outros. A comunidade não é apenas pano de fundo, ela é parte integrante da resolução narrativa, simbolizando valores como união, compaixão e justiça coletiva. Simbolismo e temas no final. O final de The Equalizer 3 utiliza simbolismo para transmitir mensagens sutis ao público. Elementos como a luz natural da vila, a tranquilidade restaurada das ruas e a interação final de McCall com personagens secundários representam a restauração da ordem e a vitória da justiça moral sobre a injustiça. O filme também reforça temas de redenção e propósito. McCall, que carrega um passado complexo, demonstra que suas habilidades podem ser usadas para o bem coletivo. Esse simbolismo fortalece a narrativa emocional do filme, criando uma conclusão que é satisfatória, tanto no nível físico quanto no psicológico. O impacto emocional do encerramento. O desfecho provoca diferentes emoções no público. Há alívio pelo fim da ameaça, satisfação pelo triunfo da moralidade e uma sensação de fechamento em relação ao arco de McCall. Ao mesmo tempo, há espaço para reflexão sobre ética, responsabilidade e o papel de indivíduos em proteger comunidades vulneráveis. Essa combinação de emoção, ação e reflexão é uma das razões pelas quais o final é eficaz. Ele não termina abruptamente após a vitória. Oferece um tempo para o espectador absorver o significado das ações de McCall, criando uma experiência cinematográfica mais rica. Decisões de direção no final. A forma como o diretor Antoine Fuqua constrói o final é crucial. Ele utiliza técnicas de enquadramento e ritmo que equilibram tensão e resolução. Sequências de ação são intercaladas com momentos de pausa, permitindo que o espectador sinta tanto a adrenalina quanto a repercussão emocional. A escolha de planos mais longos e closes nos olhos de McCall evidencia suas emoções e reforça a empatia do público. O uso da iluminação e da música também é significativo. Tons mais quentes e naturais aparecem na resolução, contrastando com a escuridão das cenas de conflito. Isso simboliza a restauração da ordem e o retorno à paz, reforçando a sensação de conclusão narrativa. Conclusão do arco do protagonista. O final também conclui o arco de personagem de McCall de forma coerente. Ele evolui de um indivíduo isolado e cauteloso
para um agente de justiça consciente, que age com empatia e estratégia. Sua jornada não termina em violência gratuita, termina em responsabilidade, proteção e conexão com os valores que ele representa. Essa conclusão fortalece a mensagem central do filme. Verdadeira força e heroísmo envolvem ética, compaixão e impacto positivo sobre outros, e não apenas habilidade física ou coragem individual. Interpretação narrativa e moral. O encerramento de The Equalizer 3 oferece lições de moral e ética. O público é lembrado de que decisões corretas envolvem reflexão e compromisso com o bem coletivo. O filme sugere que, mesmo em um mundo violento ou injusto, indivíduos podem fazer a diferença de maneira estratégica, ética e empática. Além disso, o final permite interpretações sobre sacrifício e responsabilidade. McCall age de forma que protege inocentes, muitas vezes colocando-se em risco. Essa representação de heroísmo ponderado é mais satisfatória do que a vitória convencional baseada em força bruta. Implicações para a franquia. O final também prepara o terreno para potenciais continuações ou expansão da franquia. Ao concluir o arco de McCall de forma coerente, mas mantendo elementos de tensão residual ou desafios morais, o filme deixa espaço para novas histórias, sem prejudicar a experiência do espectador. Esse equilíbrio entre fechamento e continuidade é essencial para manter a relevância da franquia. Conclusão: um final satisfatório e profundo. Em síntese, o final de The Equalizer 3 é um exemplo de narrativa bem estruturada em filmes de ação. Ele combina a resolução física do conflito, crescimento emocional do protagonista e reafirmação de temas centrais, como justiça, empatia, redenção e comunidade. McCall não é apenas um justiceiro, é um personagem que reflete sobre suas ações e sobre o impacto que tem no mundo ao seu redor.